Fala, Atleticana, tudo bem com vocês? O meu nome é Luiz, sejam bem-vindos ao canal Palavra do Atleticano. E na noite desta quinta-feira nós vamos analisar um empate entre Atlético Paranaense e Chapecoense pela Série B do Campeonato Brasileiro. Então fiquem comigo que logo depois da vinheta a gente volta para falar sobre tudo o que aconteceu nesse confronto. Então vamos lá para falar de Atlético Paranaense 1, Chapecoense 1, partida que teve início às 21 horas e 35 minutos de quinta-feira, dia 8 de maio de 2025, na Liga Arena em Curitiba e válida pela sétima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. E antes de mais nada, a gente precisa comentar, claro, as mudanças na estrutura da equipe que foram realizadas pelo técnico português João Correia. Com a posse de bola, o Atlético se apresentou em um 3-4-1-2 ou 3-1-4-2, como vocês preferirem, porque tem tem Lucas Beleze, Tobias Figueiredo e Léo na primeira linha de construção de jogadas como trio de zagueiros. Na frente deles o Filipinho na base do meio de campo como volante se aproximando dos zagueiros. À frente do Filipinho a gente tinha pelo lado direito o Bruno Zapelli como interior direito. Pela esquerda, o Patrick como meio-campista interior esquerdo. Nos lados, a gente tinha o Lucas Esquivel, pelo lado esquerdo como ala esquerdo, bem ofensivo, com bastante liberdade. E pelo lado direito, o Tevez como extremo direito, mas posicionado bem aberto para gerar amplitude por ambos os lados. O Luiz Fernando, pelo lado esquerdo, se aproximava do Renan Peixoto no comando do ataque, então o Atlético realmente chegava com bastante jogadores à frente, e isso foi uma mudança bastante significativa em relação àquilo que a gente via durante a reta final da passagem do Maurício Barbieri. Sem a posse de bola, o Atlético em 4-4-2, com o Lucas Beleze posicionado como lateral, o Lucas Esquivel voltando para fechar a linha de 4, à frente da defesa Filipinho e Patrick, com o Tevez e o Luiz Fernando fechando as laterais da segunda linha, à frente deles Bruno Zapelli e Renan Peixoto. E no início da partida, pessoal, o Atlético até sofreu um pouco, né, buscando assimilar todas essas mudanças e encontrou dificuldades até para permanecer com a posse de bola, o que é bastante natural. Nenhum treinador transforma completamente uma equipe e em 3 treinamentos não seria o João Correia como técnico interino que produziria um milagre dessa natureza. Agora, conforme o tempo foi passando no primeiro tempo, o Atlético foi assumindo gradualmente o controle da partida, o domínio das ações, a ponto de somar ao final do primeiro tempo 67% de posse de bola e 13 finalizações disparadas contra o gol defendido pelo goleiro Léo Vieira, que inclusive passou pelo Atlético aqui entre 2018 e 2019, se a memória não me falha. Evidentemente, gente, que não foi um primeiro tempo perfeito, longe disso. Houve dificuldades a ponto de que o Atlético não tenha criado nenhuma grande oportunidade para marcar. Agora, as jogadas ofensivas começaram a surgir timidamente, especialmente em jogadas combinadas, quando o Atlético conseguia reunir pelo lado esquerdo um Lucas Esquivel com o Patrick, o Bruno Zapelli, o Luiz Fernando. Quando eles se aproximaram e geraram suas situações de superioridade numérica por aquele lado, o Atlético conseguiu algumas boas jogadas combinadas que poderiam ter terminado de forma mais interessante, mas acabaram sendo afastados pela defesa. Alguma tomada de decisão não bem executada por um jogador do Atlético impediu que a jogada terminasse com uma finalização, mas o Atlético ganha um fôlego maior ali pelos 25, talvez 30 minutos da primeira etapa até um intervalo. O Bruno Zapelli e Luiz Fernando, por exemplo, que eu mencionei, individualmente não tiveram uma boa partida, nenhum deles, tá? Mas o que eu quero dizer quando eu digo que eles participaram bem desses lances é que coletivamente eles fizeram parte de momentos importantes. E quando as equipes voltaram para os seus vestiários durante o intervalo, o placar mostrava um empate sem gols que me parecia justo naquele momento, embora o Atlético já começasse a ensaiar merecer um primeiro gol, tá? Durante o intervalo, o João Correia ele saca o Renan Peixoto para a entrada do Allan Kardec em um movimento que eu particularmente tive um pouquinho de dificuldade de entender, tá? Eu imagino que tenha a ver com uma tentativa de aumentar ou de qualificar tecnicamente o comando do ataque, especialmente para um Atlético que, como eu acabei de mencionar, se encontrou em jogadas combinadas, e o Allan Kardec tecnicamente é muito mais jogador do que o Renan Peixoto, tem mais repertório técnico e poderia participar melhor desse tipo de jogo. Mas ao mesmo tempo, o Renan Peixoto, a fisicalidade, a forma como ele enfrenta os zagueiros, foi um elemento importante, uma ferramenta importante para a equipe do Atlético na primeira etapa.
Agora também, gente, eu sei que muita gente se chateou com isso, não é o fim do mundo, tá? Não foi essa substituição certa ou errada que mudou o preço do dólar. No início do segundo tempo, o Atlético até sofre um gol, né, que depois seria anulado pela equipe de arbitragem por um impedimento do atacante Mário Sérgio da Chapecoense. E algo que me chamou a atenção positivamente foi que aos 54 minutos, ou seja, sem esperar aqueles 15 minutos protocolares e irritantes que se costuma respeitar no futebol brasileiro, o João Correia imediatamente ele aciona o Kevin Velasco e o Juliano numa tentativa de jogar o Atlético para frente. E mesmo depois da anulação do gol, ele manteve essas duas substituições agressivas. Inclusive o Juliano e o Bruno Zapelli estiveram em campo juntos a partir desse momento. E isso é o que eu espero de um treinador dentro da Liga Arena. Vontade de vencer, agressividade, assumir riscos, coisas que o Maurício Barbieri, por exemplo, não vinha fazendo na maior parte dos casos. Aos 70 minutos, o Lucas Esquivel deixa o gramado para a entrada do Leonardo Derrick, mesmo com o Fernando estando no banco de reservas, isso é mais um ponto positivo em favor do João Correia na minha avaliação. Ele lançou o menino mesmo com um veterano no banco. E o Lucas Esquivel, gente, que deixa o gramado, muita gente evidentemente chiou, mas é um jogador que tá voltando de um período de afastamento, não tem o melhor ritmo de jogo, não tem talvez o melhor condicionamento físico, jogou 70 minutos, foi extremamente importante, 89 ações com a bola em 70 minutos, muito influente, extremamente qualificado no momento de fazer passes e cruzamentos, acho que, salvo engano, ele terminou a partida com 6 passes decisivos, que são passes que geram finalizações, então uma partidaça do Lucas Esquivel nos 70 minutos que ele esteve em campo, acredito que ele tende a acrescentar muito para essa equipe do Atlético quando conseguir estar em campo regularmente. Então, inclusive, torço para que isso comece a acontecer já a partir de agora, tá? Vamos ver aqui. E o Atlético melhora, tá? Não digo que dê um salto gigantesco de qualidade, mas especialmente com o Juliano no meio de campo, que é um jogador bastante lúcido, que toma boas decisões, que executa bons passes, que dá uma dinâmica para a circulação da bola que o Bruno Zapelli tem sofrido para oferecer. O Atlético acaba sendo premiado, ou acabaria sendo premiado com um gol de empate, tá? O Atlético tem um pênalti a favor aos 68 minutos, quando o Tevez é derrubado na área depois de uma tabela rápida com o próprio Juliano, e aí o Allan Kardec desperdiça a cobrança. Não acho que ele tenha batido terrivelmente mal, mas achei que o Léo saiu antes do momento da batida e que o Allan Kardec falhou ao não perceber o movimento do goleiro para poder deslocá-lo. Então, uma cobrança mal executada, a meu ver, também não acho que seja o fim do mundo, mas se eu tivesse a oportunidade de tomar uma decisão como essa, para mim o Allan Kardec não seria o cobrador de pênaltis do Atlético. Eu acredito que o Juliano hoje fez por merecer uma titularidade, a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, e que estando em campo o cobrador tem que ser ele, tá? A diferença na execução da cobrança, da qualidade na execução da cobrança, ficou bastante claro bem mais tarde, tá? Poderia ter sido um jogo bastante diferente caso o Atlético tivesse convertido esse primeiro pênalti, tá? Poderia ter tomado a vantagem no placar, a Chapecoense poderia precisar ou teria que assumir um maior risco, e o Atlético poderia naturalmente construir uma vantagem de talvez 2 gols, talvez 3 gols, ou mesmo segurar uma vantagem de um gol até o final, mas com o aumento do nervosismo, né? O Atlético não estava jogando maravilhosamente bem, não estava em vantagem no placar, desperdiçou um pênalti, o clima de tensão dentro do estádio começou a aumentar, e o Atlético, que já vinha sofrendo com as transições defensivas, inclusive desde os tempos do Maurício Barbieri, começa a apresentar erros cada vez maiores, e aos 90 minutos a Chapecoense é premiada com o gol do... deixa eu ver aqui... Eu anotei o nome do jogador, é Walter Clara, se não me engano. E eu sei que muita gente ficou chateada, irritada com o Mikael, né? Foi um chute forte no meio das pernas do goleiro. Eu não vou considerar aqui um frango, não sei se nem vou considerar uma falha, mas era sim uma bola bem defensável. Mikael precisa ganhar moral, ganhar confiança. A equipe precisa começar a vencer para que ele possa respirar um pouco e quem sabe retomar aquele melhor nível, tá? Eu não sou da partidária da ideia de que o Mikael deveria ser sacado da equipe nesse momento. Ele precisa realmente de apoio do torcedor, da comissão técnica para poder resgatar o seu melhor nível. Vamos ver aqui o que mais eu anotei para o jogo de hoje. No final das contas, o Atlético tem um pênalti assinalado aos
aos 90 e poucos minutos, né, com o auxílio do VAR, a equipe de arbitragem reconhece o puxão de camisa no Tobias Figueiredo e marca o pênalti que o Juliano bate bem, deslocando o goleiro e convertendo, estabelecendo uma vantagem no placar, uma igualdade no placar, que talvez represente melhor o que foi essa partida. Então, logicamente, gente, o João Correia, ou quem quer que seja o treinador do Atlético daqui para frente, tem muito trabalho pela frente, tá? Por mais que a equipe tenha melhorado com a bola no segundo tempo, as mudanças causaram um desequilíbrio bastante evidente na equipe e expuseram as fragilidades defensivas. E nos próximos confrontos, o Atlético precisa tanto ser mais criativo com a bola e encontrar soluções melhores no último terço, quanto ser mais consistente defensivamente, conceder menos espaços, e especialmente nas transições. O Atlético tem sofrido muito com isso. Hoje é bem verdade que parte do sofrimento causado pelos erros em transições foi gerado por erros individuais, mas não deixa de ser uma preocupação. O Atlético realmente precisa tanto reforçar o seu elenco com pelo menos mais um jogador dessa posição, mais alguém capaz de participar de maneira mais consistente dessas transições defensivas, quanto coletivamente precisa se preparar melhor para enfrentar esses momentos. Então, gente, eu não vou atribuir um peso exagerado a esse empate, fazer de conta que foi tudo errado, até porque foram 3 treinos com o João Correia somente. Futebol não é mágica. Agora, também não vou deixar de destacar que existe uma certa urgência nessa equipe começar a apresentar resultados. Se o desempenho não for perfeito, tudo bem, mas a luta dentro de campo tem que ser constante, o time tem que ter intensidade, tem que ter gana, tem que ter vontade de vencer, para que comece a pontuar. Se o Atlético não começar a pontuar o mais rapidamente possível, pode acabar se desgarrando do pelotão de frente, se é que já não se desgarrou para algumas pessoas, né? E isso geraria uma necessidade de uma campanha muito, muito boa, sequências de resultados positivos, que talvez não sejam o futuro mais possível para uma equipe que vai ter que ser reconstruída. Então o Atlético precisa começar a se manter ali pelas proximidades do grupo de frente, para que quando o trabalho, seja do João Correia, seja de um novo treinador, comece realmente a dar frutos, quando essa equipe comece a assimilar as ideias da nova comissão técnica, o Atlético esteja em condições de resgatar, ou de recuperar, ou de compensar os pontos que foram perdidos nessas primeiras rodadas e se estabelecer no G4. Essa equipe, esse elenco, é suficiente sim para subir de volta para a Série A do Campeonato Brasileiro. E se o Atlético tem um início de temporada tão vacilante na Série B, é porque o trabalho da comissão técnica anterior acabou não sendo como nós imaginávamos, e especialmente, talvez os últimos 30 ou 40 dias do Maurício Barbieri foram bastante terríveis. Vamos torcer para que, com o João Correia ou com qualquer outro treinador, a gente tenha um futuro melhor pela frente. Mas quero saber também a opinião de vocês, claro, deixem aí nos comentários o que vocês acharam do desempenho desse Atlético sob o comando do João Correia, sem esquecer nunca que foram 3 treinos só, não tem mágica. Quem vocês acharam que foi bem na partida de hoje, quem foi o melhor em campo, quem foi o pior em campo, deixem aí nos comentários, como sempre digo aqui, eu leio todos. E se você está chegando agora, eu vou pedir que você deixe o seu like, se inscreva no canal Palavra do Atleticano, compartilhe o conteúdo em redes sociais. A gente volta a falar do Atlético Paranaense amanhã aqui no canal Palavra do Atleticano. Muito obrigado mais uma vez pela atenção de todos e até a próxima.